paz de Deus através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes de Bible Responde, a Bíblia Responde. Mais uma vez estamos aqui hoje trazendo mais uma lição da CPAD. A revista desse trimestre, como todos já têm conhecimento, estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos falando sobre o espírito da Babilônia reinando na nossa sociedade, reinando na nossa cultura. E a lição de hoje nós vamos estar falando quando a criatura vale mais do que o Criador. Mas afinal, o que é que nós vamos estar falando nessa lição? Quando nós paramos para pensar a verdadeira identidade do ser humano, a verdadeira identidade do ser humano está em si mesmo? Ou será que a verdadeira identidade do ser humano vem de um Criador, vem de um ser soberano? Vamos adentrar algumas lições, vamos na verdade trazer aqui alguns ensinamentos que foram passados dentro da história humana e até hoje repercute na nossa sociedade. E ver que o homem, ele centra-se, ou ele quer centrar todas as coisas no próprio homem. Como se o homem fosse o Criador soberano. Mas nós baseamos os nossos ensinamentos, nós temos o nosso fundamento bíblico. A nossa fundação está na Bíblia, onde nós vemos que existe um Criador que fez tudo, os céus e a terra, incluindo nós, os seres humanos. Mas nós, dominados pelo nosso próprio ego, queremos nos colocar no lugar do Criador. O próprio diabo caiu nessa tentação. Ele quis ser, ou ele quis elevar-se acima do Criador. E por isso ele foi jogado até aqui na terra. Nós devemos estar atentos a essas ciladas, para que nós não venhamos cair na mesma armadilha. A lição de hoje é a lição 4 do dia 23 de julho de 2023, quando a criatura vale mais que o Criador. O textual diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Está em Romanos capítulo 1, versículo 25. A verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A nossa verdade prática diz assim: a exaltação da criatura começa a partir daí. A exaltação. Só existe um que é exaltado. Porque a exaltação deve ser dada somente a um Criador. A criatura exalta o Criador, mas agora parece que há uma inversão de papéis. A exaltação da criatura acima desse Criador é a usurpação. O porquê usurpação? Está usurpando uma glória que não é sua. Nós temos um Criador, e a esse Criador que é bendito eternamente, amém, assim como diz o apóstolo Paulo, esse Criador merece, esse Criador deve, tem que receber a honra, tem que receber a exaltação. Mas agora essa exaltação, essa glória, ela é usurpada pela criatura. Ou seja, a criatura agora pega a glória que é dada ao Criador e ela pega para si mesma, ela usurpa dessa glória. E diz que essa usurpação é pela mentira e a vaidade humana, porque agora o homem, primeiro, ele mente. Porque ele quer ser o Criador, é uma mentira imposta pela própria criatura. E a segunda é a vaidade. É o erro do egocentrismo, onde agora o homem quer ser o centro do universo. Como se ele tivesse criado o universo. Então, essa vaidade, junto com essa mentira, usurpa a glória divina para a criatura no lugar do Criador. E quanto a isso, o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele já vinha admoestando os crentes em relação a isso. E é isso que ele deixou no seu textuário, que na verdade, vamos estar aqui agora já fazendo a leitura bíblica em classe, para que nós possamos falar um pouco desse textual. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. No versículo 18, Paulo começa uma exposição ele dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Ou seja, muitas pessoas às vezes perguntam, mas Deus não é um ser justo? Deus não é um Deus de juízo? Deus não é um Deus que julga a causa dos oprimidos, daqueles que precisam? E Paulo aqui ele começa: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Por quê? Porque as pessoas sabem o que é justo, as pessoas sabem o que é certo. E para isso, não precisa às vezes nem estar escrito, porque todos nós temos uma lei dentro de nós, a nossa própria consciência nos condena ou ela nos absolve. E agora, o homem, conhecendo a justiça, ele age injustamente. E ele muda o que é verdade e transforma em mentira. Mas a Bíblia fala, Paulo escrevendo, ele disse: do céu se manifesta a ira de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus manifestou. Então, a todos os homens, Deus se manifestou. Se perguntar para qualquer pessoa, você sabe quem é Jesus? Obviamente, nós vivemos num país cristão. Todos aqui sabem quem é Jesus. Mas se você perguntar para uma pessoa que é do islamismo, para uma pessoa que é do judaísmo, mesmo entre os judeus ortodoxos, obviamente, eles sabem quem foi a figura de Jesus. Os islâmicos sabem quem foi a figura de Jesus. Jesus mudou a história. Então, Deus se manifestou ao mundo através de Jesus Cristo. Então, porquanto que Deus se pode conhecer, neles quem? Nos homens. Nos injustos se manifesta porque Deus o manifestou. Deus se manifestou ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo. E ele continua, porque as suas coisas invisíveis, ou seja, as coisas de Deus invisíveis, que nós não vemos, que os olhos não veem, Deus manifestou ao mundo desde a criação. Todo o poder de Deus, toda a sua divindade foi manifestada desde a criação do mundo. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e abrimos o livro de Gênesis, nós já começamos a ver ali, manifesta o poder de Deus através da sua palavra. Haja. E assim foi. Porque a divindade de Deus expressa nas coisas invisíveis, na sua própria palavra, que nós não vemos, que os olhos não veem, mas que nós lemos através da Bíblia Sagrada e nós ouvimos. As coisas invisíveis de Deus foi manifesta desde a criação do mundo e se entendem claramente, se vê tudo pelas coisas que foram criadas. Ou seja, Deus falou e assim aconteceu. O mundo agora passou a existir, o próprio homem passou a existir porque foi criado. E agora nós vemos isso claramente, o poder de Deus, a divindade de Deus, nós vemos claramente, assim o homem é inexcusável. Porque ele pode falar, eu não estou vendo, são coisas invisíveis, mas as coisas de Deus foram criadas para ver claramente, para que o homem não tenha desculpa. Agora, muitos chegam a falar, Deus não existe, mas quando ele começa a ver o qual grande, o qual imenso esse planeta é, as coisas que não tem uma explicação lógica, ele fala, logo mais, elas foram criadas por algo ou alguém que teve um poder muito grande para criar. E aqui Paulo ele estava explicando exatamente isso. As coisas de Deus invisíveis foram criadas para que se veja claramente a divindade e o poder de Deus.
E ele diz, mas mesmo eles tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Os seus pensamentos, seus discursos se desvaneceram. Eles se ensoberbeceram. A criatura de Deus agora passa a se ensoberbecer. E fica cego, como se todas as coisas foram criadas por ele. O homem, quando passa a ter sabedoria, inteligência, começa a criar coisas, ele agora pensa que ele é um Deus. Mas Salomão, em toda a sua sabedoria, ele disse assim, porque tudo que existe agora sempre existiu. Logo mais, o homem não é o Criador. Deus, com todo o seu poder e divindade, criou tudo para que nós possamos ver o poder que ele tem, o qual divino ele é. Mas o homem não quis ver. Por quê? Se dizeram-se sábios, mas assim tornando-se loucos. Como assim? A sabedoria que vem de Deus, essa não confunde a ninguém e não torna ninguém louco. Mas quando o homem é sábio em si mesmo, ele agora passa a ser louco, porque ele esquece da sabedoria que Deus é, da sabedoria que Deus dá. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, ou seja, a glória de Deus não se corrompe, ela não se acaba. Mas mudaram e tornaram essa glória em semelhança de homem corruptível. Pegaram agora Deus, que é invisível, incorruptível, e fizeram uma figura humana, que é corruptível, que se acaba, como se aquele agora fosse o Criador. O homem na sua loucura, pensando ser sábio. Eu já vi pegarem uma figura de um cachorro e dizeres aqui é Deus. Ou uma figura de um animal que seja não um cachorro, um outro animal, ou mesmo uma ave, esse aqui é Deus. O homem tentando mudar a figura incorruptível de Deus. Em imagens que podem ser vistas e tocadas, corruptíveis, que podem se quebrar, cair e se quebrar. E por isso agora vem o que Paulo escreveu, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Ou seja, ok, você tem livre-arbítrio. Você quer agir assim? Ok, pois o faça. Você está se desonrando a si mesmo. Uma escolha que foi dada para exaltar a Deus, agora o homem querendo exaltar a si mesmo. E Deus agora os entrega a si mesmo. E é o que Deus agora faz com a criatura, que se torna louca, que se ensoberbece, e Deus os entrega aos desejos desenfreados do seu próprio coração. Você quer seguir o desejo do seu coração? Que o siga, que se destrua. Mas nós não devemos esquecer que Deus é exaltado para todo sempre. Amém. Soberano, incorruptível, santo. Esse é o nosso Criador. A nossa introdução traz a palavra-chave antropocentrismo e diz assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. E o que é o antropocentrismo? É o conjunto de ações, algumas doutrinas filosóficas que inclusive nós vamos estar passando aqui no nosso segundo tópico, onde coloca o homem como centro do universo, centro de todas as coisas. E é um perigo essas doutrinas filosóficas quando quer colocar o homem como centro das coisas, porque afasta o homem de Deus. E quando isso acontece, vem nos trazer um desprezo à verdade que nós acreditamos. E quando digo, vem nos trazer um desprezo à verdade, vem nos trazer um desprezo a Cristo. Porque agora, o egocentrismo do homem, a autoidolatria, afastando o homem de Deus, agora também despreza a verdade, que é Cristo. Porque se o homem é o centro das coisas, quem é Jesus? Se o homem é o centro do universo,
Quem é Deus? Essa lição nos vem trazer esse alerta, porque muitas das vezes nós podemos nos pegar desprezando a verdade que é Cristo, nos auto-idolatrando, seguindo essas doutrinas, às vezes mesmo sem perceber. Por quê? Porque o nosso ser, a nossa carne, ela busca isso. Existe até um ditado que sempre dizem assim, que falem mal, mas que falem de mim, porque é o ego do homem. O homem quer aparecer. Sendo que, na verdade, quem é que tem que aparecer é sempre a verdade. E a verdade é Cristo. É por isso que Paulo diz que eu diminua, mas que Cristo cresça. Então, que nós venhamos a ter essa consciência de sempre diminuir o nosso eu. Matar o nosso eu, para que Cristo possa ser a verdade reinando em nós. O nosso primeiro tópico traz desprezo à verdade e o nosso primeiro subtópico, a impiedade e a injustiça, que é reinante nesse mundo. Lendo aqui rapidamente, diz assim: o termo impiedade é a tradução do grego assebeia, que significa irreligiosidade. Ele se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e caracteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Agora, a impiedade e a injustiça presentes no homem não regenerado. A humanidade, o homem pecou, a humanidade agora carrega todo o pecado de Adão nas costas. O homem já nasce agora afastado de Deus. O homem já nasce pecador. E para que o homem possa voltar a estar em contato com Deus novamente, tem que ser regenerado. E para ser regenerado, somente através de Cristo. O sangue que Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Jesus deu o brado, está consumado. Ali agora, ele restituía o ser humano de volta à presença de Deus, à presença do Criador. A criatura agora poderia novamente voltar a estar em contato com o Criador. Mas a sociedade, a humanidade não regenerada é uma sociedade, é uma humanidade ímpia e injusta. E é o que nós vemos nos dias atuais. A injustiça, a impiedade tomando conta das pessoas, tomando conta da sociedade. O espírito do mal, o espírito da Babilônia reinando nessa humanidade, nessa sociedade em que vivemos. Por quê? Porque falta a regeneração. É o que traz quando o homem despreza a verdade. Quando o homem despreza o Criador, quando o homem despreza Cristo. O segundo subtópico é a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica Deus nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto seu raciocínio quanto seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. O homem agora não regenerado, o homem agora afastado de Deus, ele se torna louco, ele se torna insensato. Por quê? Mesmo ele vendo as coisas que Deus fez com o seu poder e a sua divindade, ele agora não reconhece. E Deus já deixou assim para que o homem não tivesse desculpa. Então, naquele dia perante Deus não existirá desculpa. Olha, eu não sabia da sua divindade. Eu não tenho conhecimento do seu esplendor.
Deus já deixou tudo às claras para que o homem fosse indesculpável. Mas o homem, mesmo vendo, ele ainda quer estar no lugar de Deus. Por quê? Por causa do egocentrismo. É como aquele homem sentado no galho da árvore, cortando o próprio galho. Ele sabendo que ele vai cair, assim ele continua. O homem assim vive nos dias atuais. Mesmo sabendo o erro em que estão cometendo, continuam na mentira. Mesmo sabendo para onde o seu egocentrismo está levando, continua criando doutrinas que traz o homem para o centro das coisas. O homem torna-se então insensato, rejeitam a verdade, pervertem o juízo. E assim a nossa cultura é aonde está levando o homem hoje, deixando o homem idólatra em si mesmo e pervertendo a moral. Muda a ética de Cristo para que agora a moral possa ser perversa. E o desprezo à verdade, o desprezo a Cristo traz o culto à criatura. Quantas vezes nós não vemos isso acontecer nos nossos dias atuais? Basta abrir as redes sociais, basta ligar a televisão, basta ir consultar o celular, você vê o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. E é isso que nós temos visto na sociedade hoje em dia. O desprezo à verdade levou a criatura a se elevar e a usurpar a glória que antes era de Deus e agora trazendo para si mesmo, agora a criatura quer adorar qualquer coisa, menos a Deus, que é o Criador. O homem agora passa a colocar a matéria acima de Deus. Passa a colocar animais, os seres criados no lugar do Criador. Passa a adorar ídolos. Fazem ídolos para si mesmo de quem? Dos homens. Agora nós vemos um atleta é o ídolo. O atleta fulano é meu ídolo. O artista fulano é meu ídolo. Eu sou ídolo de político. É claro, existem até os insensatos que têm ídolos políticos. Ou seja, mesmo não importa, pessoas deturpadas, que imorais, antiéticos, sendo ídolos de outras pessoas. Por quê? Porque o homem deixou a Deus, desprezou a verdade. E nisso agora qualquer um pode ser adorado, porque ter um ídolo é isso, é prestar uma adoração, é prestar uma devoção, é prestar um culto. Porque muitas pessoas acham que cultuar é simplesmente ir na igreja ali prestar um culto. Não, quando você está venerando uma pessoa, você está cultuando aquela pessoa. Então agora, artista, atletas, políticos e até mesmo líderes religiosos. Quantas pessoas não defendem com unhas e dentes o seu líder religioso, mesmo quando ele sabe que aquele líder religioso está sendo antiético, imoral, indo contra a retidão da Bíblia. Mas ele faz de tudo. Ele defende em todos os pontos, mas ele não é capaz de defender a fé que ele tem em Cristo Jesus. Quantas pessoas hoje eles têm toda a força para defender um ídolo do futebol, um ídolo do esporte, um ídolo da política, um artista defende, briga, mas não defende aquele que com todo o poder fez tudo isso e não defende aquele que veio e morreu na cruz do Calvário para nos levar de volta ao Criador. E o que fez tudo isso? O próprio homem, colocando-se no ser de tudo e deixando Deus de lado.
o desprezo à verdade. E com tudo isso, o homem agora, pensando ser sábio, ele agora cria uma revolução no seu pensamento humano. Esse é o nosso segundo título e o nosso subtítulo primeiro é o Renascimento. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, na Revolução Francesa, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. Muitas pessoas já ouviram falar do Renascimento, mas afinal, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi uma cultura. Na verdade, foi um movimento. Mas esse movimento não foi só cultural. Esse movimento ele foi cultural, ele foi econômico e foi político. Agora, esse movimento ele teve o nome de Renascimento para descrever o movimento artístico que surgiu um século antes. Esse movimento também designou mudanças políticas e econômicas da época e até hoje ele é bastante contestado. Agora, o movimento renascentista ele trouxe algumas peculiaridades que veio a afrontar o ser humano que se considera cristão. São algumas características desse movimento que o homem veio, na verdade, a implantar na sociedade. Na sua mudança de pensamento, ele agora vem a afirmar que tudo tem que ser racional. Essa é a primeira característica do Renascimento. Ou seja, a razão é o único caminho para o conhecimento. Nada pode ser real se não for racional. Isso tira a crença daqueles que acreditam numa fé, acreditam em um ser pela fé que tem. Se não é racional, então não existe. Isso é chamado de racionalismo. A outra característica foi chamada de cientificismo. Ou seja, agora que você tem um conhecimento que é racional, ele tem que ser provado pela ciência. Se ele não for provado cientificamente, então também não pode ser um conhecimento. Tira de novo o que nós acreditamos na Bíblia Sagrada. Se a experiência, se o conhecimento bíblico não for provado cientificamente, então não pode ser um conhecimento real. Essa era uma ideia do renascentismo. A outra característica foi o individualismo. Agora, o ser humano ele tem que satisfazer os seus desejos pessoais. Coloca, então, a pessoa no lugar do coletivo. Se uma coisa é boa para mim, não importa se não seja boa para os demais. O individualismo. De novo, tirando a mensagem bíblica. Amai a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Coletivamente, nós vivemos em uma sociedade. A outra característica foi o antropocentrismo. Agora o homem é a suprema criação de Deus e o centro do universo. O homem tem o pensamento voltado para si mesmo. O homem agora é o centro de si mesmo. Não é Deus mais que é o centro de tudo. O homem é o centro de todas as coisas. Então esse foi um movimento que o homem, na sua revolução humana, do seu pensamento, ele agora vem colocar para quê? Para ir contra Deus. O homem de novo, colocando a criatura no lugar do Criador. E assim, com essa revolução da Renascença, surge o quê? Surge o humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados.
De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, essa não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. E agora surge o humanismo. Inicialmente, vem pregar o ser humano, vem colocar o ser humano ou defender o ser humano. Por isso, o humanismo. Mais tarde, na verdade, esse conceito é mudado, porque agora, na verdade, vem o antropocentrismo. O homem é o centro de todas as coisas. Tirado agora o teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo. Com isso, agora o homem, no seu pensamento, na sua revolução humana, no seu pensamento, ele fala, ok, primeiro tudo tem que ser racional. Tudo tem que ser agora voltado para nós. Porque nós temos a nossa vontade e agora já o nosso destino não é controlado por um ser soberano. O nosso destino é controlado pelas nossas vontades. Nós podemos mudar o nosso destino. Esse foi o pensamento humanista, indo contra novamente as escrituras. Na verdade, eles começam agora já a desconstruir aquilo que foi ensinado no passado, onde Deus, o ser soberano, criou todas as coisas e tem o controle soberano de tudo. Então, a Bíblia já não é mais uma verdade absoluta. Começa então a ser pregado a figura central do ser humano. Tudo racional, tudo científico, tudo voltado aos desejos e aos pensamentos humanos. Essa cultura ainda está até hoje dentro, impregnada na nossa sociedade. O humanismo, trazido pelo homem, pela criatura, para ficar no lugar do Criador. Uma ideia diabólica, querendo apagar aquilo que nos foi ensinado. Que Deus é que criou tudo, que Deus é que controla tudo, que Deus é que tem as nossas vidas e o nosso futuro em suas mãos. As nossas escolhas vêm através do nosso livre-arbítrio, mas o que nós plantamos, nós colhemos, é a lei da semeadura, mas é Deus que tem o controle absoluto e total de todas as coisas. E quanto ao iluminismo e o pós-modernismo, diz assim: o iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. O iluminismo foi um movimento intelectual que ficou famoso ali por meados do século XVIII, conhecido como o século das luzes, por isso, iluminismo, luzes, iluminação. E os iluministas defendiam o uso da razão no lugar da fé, no lugar da religiosidade, para tentar entender e combater os problemas da sociedade. Eles acreditavam que a igreja era indispensável, que a fé era indispensável, tudo era em volta da razão. A razão, a mente humana, era propícia para conseguir combater todos os problemas da humanidade, sejam eles culturais, sejam eles políticos, sejam eles econômicos, sejam eles morais ou éticos. Tudo em volta da razão, ou seja, logo mais não precisa da fé, logo mais não precisam de Deus. Todos esses pensamentos que vieram, seja ali na Renascença, seja no humanismo, iluminismo, chegando até o pós-modernismo, tudo trazendo a criatura, colocando a criatura como centro do universo. Deus agora é dispensável, nós não precisamos mais de Deus. As ideias que foram colocadas na cabeça desses pensadores, obviamente, só veio porque foram dominados pelo espírito do mal, o espírito da Babilônia, agora reinante nesse mundo, fazendo com que esses homens mudassem seus pensamentos e colocassem na sociedade para que a sociedade agora pudesse ter a sua moral deturpada.
e viver afastada do Criador. E com tudo isso, agora vem os problemas. E um dos grandes problemas é a auto-idolatria. Porque agora com o humanismo, com o hedonismo, com o narcisismo, o homem agora vem se auto-idolatrar, idolatrar a criatura, se auto-idolatrar. E quais são os tipos de auto-idolatria? O nosso último tópico traz o primeiro subtópico, que é a idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com os próximos, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo lícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. A idolatria da autoimagem agora é trazida pela deturpação, é trazida pela revolução do pensamento humano. O narcisismo agora que ele é colocado dentro da filosofia, um dos assuntos mais comentados dentro da psicologia, da filosofia. E o que é o narcisismo? O narcisismo, que foi ali desenvolvido por Sigmund Freud, é o que? Nada mais do que o amor exacerbado de uma pessoa por si própria. Mas, de onde surge o narcisismo? Vem de uma lenda de Narciso, que amava tanto a si mesmo, mas quando ele nasceu, disse que ele era muito belo, e os videntes disseram que o que ele nunca poderia fazer era apaixonar-se por si mesmo. Ele não poderia ver seu rosto, senão ele iria morrer. Essa seria a sua maldição. E assim agora Narciso, ele era muito orgulhoso, arrogante, e ele quando vê o seu rosto, ele se ama mais do que a qualquer outra coisa, mais do que a qualquer outro ser. Uma ninfa que era apaixonada por ele não foi correspondida, por quê? Porque ele amava a si mesmo e mais a ninguém. Agora ela então lança uma maldição de Narciso que morre no leito do rio contemplando a sua imagem natural. Disso vem agora o conceito narcisista. O ser humano narcisista é aquele que ele ama a si mesmo acima de qualquer outra coisa, inclusive de Deus. E esse conceito agora está no hedonismo, onde que agora o ser humano, sendo o centro de tudo, sendo o centro do universo, estando em evidência, ele quer se evidenciar. Agora vem o egoísmo, agora vem nada de coletivo, tudo pessoal. Tudo agora sou eu e mais ninguém. A autoidolatria. É eu me amar, é eu me auto-idolatrar, eu presto culto a mim mesmo. Sou eu que tenho que estar em evidência, sendo que o que a Bíblia nos ensina é que Cristo é que tem que ser evidenciado. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Foi isso que Paulo pregou. O narcisista, aquele que tem a auto-idolatria, não tem lugar para Deus. Não tem lugar para o próximo. Não tem lugar para a sociedade. Tudo é ele. Ele tem que estar acima de tudo, acima de todos. Mas não tem só esse tipo de idolatria. Existe também o que? A idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade, ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer com o bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Agora então tem aquele que diz, não, eu sou tranquilo, não sou narcisista, não me auto-idolatro, Deus acima de tudo, amo meu próximo como eu me amo. Mas, como está o seu coração? A Bíblia
nos adverte muito sobre o nosso coração ser enganoso e perverso. Muitas das vezes nós não temos imagem às claras, não idolatramos a nada e a ninguém às claras, mas será como está o nosso coração? Porque é do coração que saem todas as coisas más, os maus pensamentos, a avareza, tudo procede do coração, ou seja, o coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes uma pessoa tem um carro e ela não idolatra aquele carro, mas o seu coração está apegado àquele carro. Às vezes tem uma casa e ela não idolatra, mas o seu coração está apegado àquilo. Às vezes tem uma pessoa que o seu coração está apegado àquela pessoa em forma de ídolo. A idolatria no coração é um problema, por isso que vem a advertência. E a palavra de Deus diz o quê? Que o que nós devemos guardar no nosso coração não é nem um ídolo, não é nada, não é ninguém a não ser a palavra de Deus. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, aí já não há mais lugar para ídolos. E desse coração que é mau e perverso, surge uma outra idolatria, que aflige muitas pessoas, inclusive os cristãos, que é a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ouvintes, essa é uma das idolatrias onde, se o homem, quando eu digo homem, o ser humano, não ter o Espírito Santo ajudando, é uma das idolatrias que vai ser mais difícil ele tirar do seu coração. O homem tem esse desejo desenfreado para satisfazer os desejos da carne. E com isso, ele tem a sensualidade, a imoralidade, a libertinagem, a concupiscência que está na sua carne pedindo para que ele o quê? Para que ele solte tudo isso para fora. É uma coisa que vem do coração e agora ele quer que solta para fora. E agora o homem tem que ter o quê? O Espírito Santo guiando a sua vida. E é por isso que diz: viva no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Os desejos da carne está ligado para isso. E quando nós falamos agora que esses impulsos sexuais não é simplesmente aonde agora o heterossexual ele quer cometer o quê? Ele quer cometer aquilo que a Bíblia é contra. Adultério, fornicação. Mas não está só ligado a isso. Está ligado aonde qualquer desejo carnal. Quando nós falamos do adultério, agora uma pessoa que é casada, que tem agora seus sentimentos lascivos, seus desejos sexuais para uma outra pessoa que não a sua esposa. Quando nós falamos de fornicação, agora é o que o mundo, o pensamento progressista prega. Você não precisa estar casado para você ter uma relação sexual com outra pessoa. Mas não é isso que a Bíblia prega, muito pelo contrário. Isso é os desejos da carne que tem que ser desfeito pelo Espírito Santo. A busca intencional e compulsiva por esse prazer sexual ilícito agora acarreta o quê? Aquelas pessoas que têm o seu prazer, que têm o seu sentimento voltado para as pessoas do mesmo sexo. E é o que, de novo, o progressismo prega. Não. Deixa-se levar. O que importa é você satisfazer os seus desejos. Mas a Bíblia vem de novo contra isso. E se nós não nos deixarmos ser levados pelo Espírito Santo, nós vamos cair nesses desejos desenfreados, nessas concupiscências, e vamos ser levados diretos para o inferno. Porque não há outro caminho. Porque para o céu, somente com santificação.
porque sem ela não veremos a Deus. A conclusão diz assim: a corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. A nossa conclusão é que nós devemos refletir um pouco sobre essas ideias filosóficas da pós-modernidade, todos esses movimentos trazidos pelo homem para separar o homem do Criador. Na verdade, para deixar que o homem continue separado do Criador. O que o homem está querendo é continuar sendo ou pensando que é o centro das coisas, pensando que é o centro do universo. Essas ideias é uma sutileza do diabo, tentando manter o homem afastado de Deus. O homem trouxe essas ideias, vivendo nessas ideias de egocentrismo, onde é um mal que o afasta de Deus, e não é simplesmente um mal de si mesmo, mas um mal coletivo, um mal da sociedade. Que nós possamos estar refletindo nessas ideias, nesses pensamentos, e ver que tudo isso é uma sutileza do diabo. Mas nós devemos lembrar das Santas Escrituras, que sempre nos advertiu e nos admoestou. E para que nós possamos continuar guardando a palavra de Deus nos nossos corações. E lembrando que Deus é soberano. E Ele está acima de todas as coisas. Inclusive de nós mesmos que somos os seres humanos. Que somos a criatura. Deus é exaltado eternamente. Amém. Fiquem com Deus.